Olá para quem está chegando para mais essa análise. Hoje nós vamos dar aquele mergulho profundo e totalmente imparcial no emaranhado de mudanças geopolíticas e econômicas que estão virando o nosso mundo de cabeça para baixo. Como as nossas fontes referem-se às notícias do dia, elas precisam ser analisadas de forma profunda e completa, sem deixar nenhum detalhe de fora. Nós vamos usar todo o material disponível de forma igual e detalhada para entender esse quebra-cabeça. Então, vamos lá desvendar as peças desse tabuleiro global. E para a gente não se perder, eu dividi a nossa conversa de hoje em 4 partes. Primeiro, vamos dar uma olhada nas alianças e tensões pelo mundo. Depois, a gente mapeia o tabuleiro comercial internacional e as negociações que estão rolando agora. No terceiro passo, vamos entender os desafios de dentro e de fora que as Nações Unidas estão enfrentando. E para fechar, vamos falar dos macrodesafios, com foco na economia e nas ameaças climáticas que vêm como uma avalanche. Bom, começando pelo nosso primeiro capítulo, as alianças e tensões globais. Vamos falar um pouquinho sobre geopolítica e segurança. Olha só esse histórico que a gente precisa analisar. A Justiça dos Estados Unidos acabou de anunciar o indiciamento do ex-líder cubano Raul Castro, que hoje tem 94 anos e na época era um ministro da Defesa. Isso por conta de um caso lá de 1996. O que aconteceu foi que caças MiG-29 de fabricação russa abateram 2 aviões civis de um grupo chamado Brothers to the Rescue. Desde 1995, esse grupo, que era formado por exilados, costumava sobrevoar a Havana para jogar panfletos. E aí, em fevereiro de 1996, esse abate acabou resultando na morte de 4 pessoas. Agora, quase 3 décadas depois, os promotores federais dos Estados Unidos apresentaram acusações formais de homicídio e de destruição de aeronave. E aqui a gente tem um contraste gigante de posições, viu? Do lado dos Estados Unidos, o argumento principal é a busca por justiça para as vítimas depois de quase 30 anos. O governo americano faz questão de lembrar que é bem comum eles indiciar pessoas que estão fora do território deles. Para vocês terem uma ideia, a gente lembra da captura do líder venezuelano Nicolás Maduro no começo desse ano por acusações de narcoterrorismo. Além disso, autoridades americanas estão pressionando a população de Cuba a buscar uma nova liderança. Mas, do outro lado, o governo cubano repudia essa denúncia totalmente. Eles dizem que isso é pura fabricação política para justificar agressões. Cuba se defende afirmando que agiu em legítima defesa dentro das próprias águas territoriais contra essas repetidas invasões do seu espaço aéreo. E de quebra, eles ainda criticam bastante o bloqueio econômico pesadíssimo que o país enfrenta. Agora, dando um salto lá para o outro lado do mundo, chegando em Pequim, a gente se depara com esse número bem expressivo, 20. Esse é o total de acordos de cooperação bilateral que acabaram de ser assinados entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder chinês Xi Jinping. Tudo isso aconteceu num encontro lá no Grande Salão do Povo. Isso mostra perfeitamente o tamanho dessa parceria. Os acordos envolvem uma coordenação estratégica em várias frentes. A energia, por exemplo, é um pilar vital. Só no primeiro trimestre de 2026, as exportações de petróleo da Rússia para a China já deram um salto de 35%. Isso consolida a China como a maior compradora de energia russa, justamente no momento em que a Rússia está bem isolada dos mercados lá na Europa. E tem mais: os acordos prevêem acelerar inovações em inteligência artificial e garantem a isenção de vistos até o fim de 2027. É super interessante notar como a China está se firmando como uma superpotência mediadora. Afinal de contas, esse encontro rolou poucos dias depois de Pequim receber também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E só a título de curiosidade, para aguentar esse aumento de 35% na exportação de energia, a infraestrutura necessária seria o equivalente a construir uma malha de oleodutos capaz de cruzar a Europa inteirinha. É muita coisa. Entrando agora no nosso segundo capítulo, o tabuleiro comercial internacional. Vamos dar uma olhada nessas negociações tarifárias paralelas que estão acontecendo. Aqui nós vemos os Estados Unidos lidando com 2 frentes de negociação ao mesmo tempo. Lá na Ásia, depois de meses de muita tensão e de uma trégua que foi costurada na Coreia do Sul, China e Estados Unidos chegaram a um acordo para discutir cortes recíprocos em tarifas de produtos avaliados em $30 mil ou mais. A China também confirmou que vai comprar 200 aviões da Boeing e voltou a registrar os exportadores de carne bovina americana. Já na frente europeia, a União Europeia conseguiu fechar um acordo provisório para tirar os impostos de importação em cima dos produtos industriais dos Estados Unidos. Em troca, os americanos toparam não aplicar aquela tarifa de 15% que estava prevista para a maioria dos produtos que vêm da União Europeia. Mas olha, a linha do tempo para esse acordo com a União Europeia não é das mais simples. O primeiro aperto de mão rolou no ano passado num resort de golfe na Escócia.
Só que o processo acabou travando nos legislativos por conta de umas tensões antigas, sabe? Isso incluiu até aquela proposta americana de comprar a Groenlândia, ali de umas decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas agora, com o texto legislativo aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, o bloco está correndo contra o relógio para cumprir o prazo que Washington estipulou, que é 4 de julho. Se eles conseguirem, vão evitar um aumento gigantesco nas tarifas, principalmente na indústria automotiva. Avançando para o capítulo 3, os desafios das Nações Unidas. É hora de falar sobre as reformas internas e as agendas externas. Sabe, o ponto central de tudo isso fica bem claro nessa declaração super recente do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, numa coletiva de imprensa lá em Tóquio. Ele foi direto ao ponto e afirmou que o Conselho de Segurança tem sido usado como uma ferramenta de impunidade. O contexto aqui é que ele estava visitando o Japão para marcar os 70 anos da entrada do país na ONU e o Guterres bateu na tecla de que quando os membros permanentes violam o direito internacional e usam o poder de veto o tempo todo, isso acaba dando carta branca para que outros países ajam sem sofrerem nenhuma consequência. E como ele já está se preparando para deixar o cargo agora esse ano, o Guterres resolveu deixar as prioridades bem claras para a próxima liderança. A lista é forte. Primeiro, exigir uma reforma no Conselho de Segurança para garantir de verdade a representação da África, da América Latina e da Ásia. Além de arrumar a casa por dentro, o próximo chefe da ONU vai ter que investir pesado no multilateralismo. Vai precisar responsabilizar quem desrespeita as leis internacionais, mediar as conversas super delicadas sobre inteligência artificial entre empresas e governos e ainda acelerar com tudo a transição para as energias renováveis. Mudando o foco para os direitos humanos e as pautas externas, a gente precisa falar de uma resolução da ONU que foi aprovada agora em 25 de março. Esse documento reconhece oficialmente o tráfico transatlântico de pessoas africanas escravizadas como o crime mais grave já cometido contra a humanidade. E isso é um marco histórico, porque esse reconhecimento funciona como uma ferramenta superpoderosa de pressão política e de orientação para todo o debate mundial sobre justiça racial. Obviamente, essa resolução foi muito comemorada durante a 5ª sessão do Fórum Permanente sobre Pessoas Afrodescendentes lá em Genebra. Mas, analisando mais a fundo, a gente percebe que a sociedade civil que estava no fórum, especialmente os grupos do Brasil, tem desafios imensos pela frente. Apesar das organizações brasileiras estarem fazendo um trabalho fortíssimo, existem demandas claras. Eles estão destacando a necessidade urgente de um financiamento filantrópico que seja consistente. Pedem a criação de comitês para que a juventude possa participar ativamente e, o mais crucial de tudo, uma mudança no foco das reparações. A pauta exige que a atenção, que até então ficava muito na dimensão cultural, se expanda urgente para garantir reparações econômicas e materiais concretas. Chegamos então ao nosso quarto e último capítulo, os macrodesafios de economia e clima. Vamos avaliar juntos essas previsões globais e as ameaças em cascata. A gente já começa com um número que acende sinal de alerta: 2,5%. A ONU acabou de puxar o freio de mão e reduziu a previsão de crescimento do PIB global para 2026 para essa marca. Isso é inferior à estimativa anterior e fica muito abaixo daquelas taxas que a gente via antes da pandemia. Segundo o relatório deles, a crise lá no Oriente Médio jogou lenha na fogueira da inflação, encareceu a energia para as famílias e para as empresas e mergulhou todo o cenário numa baita incerteza. E quando a gente dá um zoom para olhar as regiões, a desigualdade entre elas fica imensa. A Ásia Ocidental é quem sofre o impacto mais severo, com a provisão caindo para 1,4% por conta dos danos dos conflitos. A Europa continua vulnerável. A União Europeia projeta crescer só 1,1%, sofrendo bastante com a dependência de energia. Por outro lado, os Estados Unidos seguram as pontas em 2,0%, impulsionados pela força do mercado interno e investimentos em tecnologia. Lá na Ásia, a Índia puxa a fila, crescendo incríveis 6,4%, acompanhada pela China com 4,6%, já que as grandes reservas estratégicas chinesas ajudam a segurar os trancos externos. Mas olha, tem um detalhe aqui que muda tudo. Os modelos econômicos tradicionais, que baseiam tudo só na temperatura média global, quase sempre falham em perceber as ameaças físicas da natureza, que costumam acontecer num verdadeiro efeito dominó. O impacto de uma anomalia climática é imediato e brutal. Pensa numa onda de calor excessivo. Ela degrada super rápido a infraestrutura e a rede de energia. Com isso, os trabalhadores que ficam ao ar livre simplesmente não conseguem trabalhar, causando uma perda absurda de produtividade. Esse efeito em cascata acaba gerando um prejuízo econômico esmagador que demora para sarar nas sociedades afetadas. É por isso que dizemos que o clima está literalmente redesenhando o mapa do poder geopolítico. Os dados revelam que a velocidade com que o nível do mar está subindo simplesmente dobrou nas últimas décadas. Só para dar uma dimensão, isso coloca em risco mais de 1.700 instalações militares costeiras dos Estados Unidos.
Lá no extremo norte, o gelo derretendo está transformando o Ártico numa nova rota de comércio e exploração, que a Rússia e a China já estão ocupando rapidamente com suas infraestruturas. Paralelamente, disputas por água nas fronteiras estão pipocando, provando que aqueles tratados feitos no século passado já não servem para lidar com a escassez. A gente já está vendo isso acontecer bem de perto na bacia do Rio Indo, por exemplo. Então, com o cenário global, onde tarifas, disputas territoriais e catástrofes climáticas colidem todas ao mesmo tempo, surge uma reflexão fundamental. Qual desses desafios globais vai causar o maior impacto no longo prazo? Eu quero pedir para você responder nos comentários a essa pergunta final. É super importante a gente debater essas dinâmicas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. O link do Apoia-se está na descrição deste vídeo. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima análise sobre essas peças que movem o nosso mundo.